Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Jonas capítulo 3, verso 6. Jonas é ou não é o evangelista de maior sucesso da Bíblia? Se você analisar o seu sermão em hebraico, é uma pregação que consiste de apenas 5 palavras. Em português está traduzindo assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Já é uma coisa bem pequena. Em hebraico fica menor ainda. Esse sermão está lá em Jonas 3, verso 4. É isso. Mais nada. Sem introdução, sem explicação, sem ilustração, sem testemunho pessoal, sem PowerPoint, sem videozinho famoso do YouTube para servir de ilustração, sem sequer uma música de apelo no final. E ainda assim, em resposta a esse sermão esquisito, os 120 mil residentes de Nínive se cobrem com pano de saco e com cinzas e se voltam para o Senhor. O pano de saco era uma espécie de roupa de luto para demonstrar a sua tristeza. E as cinzas que geralmente eram jogadas sobre a cabeça ou alguém sentava em cima delas também eram um lembrete da nossa constituição mortal, da nossa insignificância como seres humanos, como pó, como seres passageiros. Então, no fim das contas, cobrir-se de pano de saco e cinzas era como você se identificava como alguém debaixo do julgamento mortal que vinha de Deus ou da divindade. E quando o Senhor vê o arrependimento que eles estavam demonstrando, ele vira as costas para a sua ira e para o seu julgamento e traz para aquele lugar a salvação em vez da destruição. Agora, esse ato de Deus é ainda mais notável, especialmente quando a gente observa a causa da gritante rebelião e xenofobia do pregador. Jonas ele deseja os assírios, cuja capital mundial é Nínive, que eles recebam, né, a destruição. E quando ele recebe o comando de evangelizá-los, ele fica extremamente frustrado. E ele faz tudo o que é possível para poder estragar os propósitos missionários de Deus. E quando ele é encarregado, lá no capítulo 1, a gente viu isso ontem, de ir lá levar a salvação para aquelas pessoas, para aquele povo, ele foge exatamente na direção oposta. E às vezes algumas pessoas contam a história dizendo que ele fugiu porque ele tinha medo dos ninivitas, mas não é verdade. Ele fugiu porque ele tinha certeza do que Deus faria. Ele sabia, e ele diz isso no final: eu sabia que o Senhor agiria com misericórdia. Jonas não foge de medo da maldade dos ninivitas. Ele foge de raiva da graça salvadora de Deus. Só que o Senhor não quer salvar os ninivitas à parte da pregação da sua palavra. E aí ele envia então uma tempestade para poder derrubar o navio de Jonas e fazer com que Jonas mude de ideias. Jonas, o culpado, é então atirado ao mar para poder salvar os inocentes a bordo. E aí no capítulo 2 ele é trazido ainda mais para as profundezas do abismo do mar. E ele finalmente é engolido por um monstro dessas profundezas e passa ali 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, que a gente chama de baleia. Só que após essa experiência de morte e de ressurreição, ele faz uma linda oração, aparentemente ele se arrepende, e aí Jonas é enviado para as nações. E assim como Jonas temia, assim como ele não queria que acontecesse, ele presencia todos os ninivitas, 100% deles, se arrependendo e se voltando para Deus. Assim, quando a gente chega no capítulo 4, Jonas está furioso com a graça do Senhor. Ele fica totalmente alterado. E aí você acha que as coisas vão melhorar, só que o livro simplesmente termina com esse missionário petulante, desprezando a salvação de Deus, enquanto o Senhor explica para ele o amor global, universal e abrangente que ele sente pela sua criação, especialmente aqueles que não conseguem distinguir as coisas. É então que a gente se dá conta da grande verdade. Jonas não é o maior evangelista da Bíblia. O Senhor Jesus é. Quando ele veio em carne e osso, ele veio em total obediência ao chamado missionário de seu pai. Paulo diz que ele não achou como ostentação ser como Deus, mas ele abre mão do seu posto de divindade e vem como servo. Embora nós fôssemos aquele que tivéssemos pecado, ele é quem foi lançado nas profundezas para poder nos salvar, nós os culpados. E ele passou 3 dias e 3 noites no coração da terra antes de ressuscitar para uma missão global evangelística. E aí, com o Espírito de Deus,
junto com ele, com seu próprio espírito, ele de bom grado acompanha e fortalece a missão de evangelização de todas as nações, de todos os indivíduos. Ele é a verdadeira expressão do coração do Pai, que não está disposto a que nenhum pereça, como Pedro diz, mas que todos venham ao arrependimento. Para toda alma que se arrepende em saco e cinzas, é Cristo que o salva por meio do seu Espírito. Ele continua sendo o maior evangelista do mundo. E tão grande a sua paixão pelos perdidos, que ele pode até mesmo usar pregadores infiéis como Jonas e como nós. Nada pode frustrar a sua missão de levar o evangelho até os confins do mundo, custe o que custar.